Bom dia, igreja! Então quem é que está aí desse lado? Estão cá todos? Estão sentados? Estão confortáveis? Esta semana é diferente. Esta semana, por causa do coronavírus, temos um culto bastante diferente. Vai ser uma tertúlia e um espaço de conversa em que esperamos que todos desfrutem e sejam abençoados. Está bem? E no final do filme, ponham lá um like ou um não like para nós sabermos que vocês estiveram aí e que vieram ao culto esta semana. Então, vamos continuar, mas antes de passarmos àquilo que nós acreditamos que é uma mensagem, ou numa conversa, passar uma mensagem de esperança e de fé, vamos orar juntos. Nosso querido Deus e Pai, queremos vir até Ti, Senhor, colocar-te nesta conversa, como tens de resto estado sempre connosco, na nossa vida, na nossa mente, Senhor. Pedimos que Tu direciones todo este tempo. Queremos lembrar a ligação que nós temos de filhos contigo, Senhor. Queremos lembrar também a Tua unicidade, Senhor. És único, a Tua santidade em tudo aquilo que Tu mostras ao longo do tempo, registado na Tua Palavra, e que nós podemos temos visto na nossa vida também. O provedor que tens sido para nós, o sustentador, Senhor, aquele que nos tem apoiado, que nos tem suportado, nos tem ensinado, nos tem mostrado o que é ser amor, bondade, toda esta temperança que é necessária neste tempo. Senhor, nós recebemos isso de Ti. Queremos estar debaixo do senhorio de Cristo, queremos estar debaixo desta soberania, e que esta conversa, Senhor, nos possa de alguma forma ajudar, não só nós os três, mas a todos os que nós estamos aqui juntos a ouvir esta mensagem. Sempre com o Teu Espírito Santo, e convidamos que essa ajuda, esse ensino, essa direção seja feita por Ti neste momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, quero dirigir àqueles que ainda estão a questionar se devem permanecer em casa ou não, se devem permanecer de quarentena ou não, se devem estar resguardados ou não. E dizer-vos que este conceito, que para alguns é novo, ele foi muito difundido e implementado no século XVIII por um cientista chamado Louis Pasteur, que descobriu que os micro-organismos passavam de umas pessoas para as outras fazendo os contágios. Mas se nós formos um pouco mais atrás, logo ao princípio da Bíblia, no capítulo 13 de Levítico, nós percebemos que o apartar alguma pessoa que tinha algum tipo de patologia, algum tipo de doença infecto-contagiosa, era uma norma divina. Para quê? Para proteger todos os outros de serem contagiados. Essa pessoa seria apartada e, passado um tempo, depois de observada pelo sacerdote, que era quem tinha competência para observar estes casos, a pessoa era reintegrada. Não era uma maldição, não era uma perseguição, era um cuidado sanitário, um cuidado de higiene. E quem está agora retido em casa, e especialmente os estudantes, os meninos que andam na escola e os pais que vão ter que estar com eles, vejam isto como uma oportunidade e vejam isto como uma possibilidade das famílias estarem juntas, de orarem juntos, de estudarem a Bíblia juntos, de brincarem juntos. E o nosso desafio é que aproveitem este tempo como famílias para buscar a Deus, para desfrutarem dos vossos pais, para desfrutarem dos vossos filhos. E como igreja, nós vamos nos apoiar mutuamente e lembrar-nos daqueles que estão mais isolados, dos mais frágeis, dos solitários, dos que estão hospitalizados, dos cientistas que procuram soluções, dos governantes que têm que tomar decisões. E eu agora quero falar para os meninos mais novos. Onde é que estão os alunos da escola dominical? Hoje não foram à classe, mas estão aí os cordeirinhos? Então, e os heróis de Cristo? E os exploradores? Estão aí os exploradores? E os detetives da palavra? Também vieram? Estão cá todos? Geração Samuel,
Estamos cá? Vocês já pensaram o que é que vão fazer nestes dias em que não vão à escola? Eu já disse aos vossos pais para aproveitarem em casa, para lerem a Bíblia juntos, para estudarem a palavra juntos. E vocês lembrem-nos disso, porque facilmente eles vão se distrair a ver o telejornal. Olha, e vocês aproveitem e orem também para aqueles meninos que estão doentes e que estão no hospital, para que o Senhor Jesus, que é quem nos protege e quem nos dá saúde, que o Senhor Jesus vá ao encontro dessas pessoas, desses meninos também. Mas sabem, também podem fazer coisas divertidas. Por exemplo, aprender a cozinhar. Já algum de vocês fez um pão de ló? Sabem fazer brigadeiros? Epá, descubram uma receita e arranjem um avental e entretenham-se durante a semana com os vossos pais a fazer assim uns docinhos bons. Ou, por exemplo, algum de vocês sabe costurar? Algum de vocês sabe fazer malha? Fazer um cascol de lã, por exemplo, lá para o inverno deve estar pronto. E o pessoal mais velho do 412? Oh, amigos, não é só Fortnite, não é só Minecraft. Bíblia. Estudar a Bíblia. B-I-B-L-I-A. Bíblia. E alguns dos vossos pais já se estão a lembrar de uma música que eles aprenderam quando eram da vossa idade. B-I-B-L-I-A. Perguntem-lhes lá a eles como é que era essa música. A nossa atualidade leva-nos a fazer uma questão, não é? O porquê de nós estarmos a reunir nesta forma. E, como o Bernardo estava a dizer, esta contingência leva-nos a isto. É uma coisa nova para nós aqui, é um formato diferente, é para vocês também que estão aí em casa, de alguma forma estão no vosso conforto, já não se podem queixar das nossas cadeiras. E é sempre bom nós podermos estar cada um no seu lugar e mesmo assim nós podermos juntos a pensar naquilo que Deus está a fazer neste tempo. Sabemos que Ele é soberano, que Ele nos permite de alguma forma estar a passar por isto e nós devemos pensar bem no que fazer com esta oportunidade e com aquilo que se está a passar com a nossa atualidade. E nós podemos cair em dois extremos. Isto provavelmente era aquilo que eu queria também trazer hoje para nós refletirmos. Podemos cair em dois extremos. Um deles, e eu tenho visto isso em alguns sites, através de algumas pessoas, que há agora aquelas pessoas que querem exercer uma super fé, que é uma fé sem base, que é um crente que é mesmo crente fiel, que os vírus não lhe vão chegar. Bom, isso não é de todo verdade, mesmo por aquilo que o Bernardo também já ensinou, que está em Levítico, que está no nosso manual de instrução. Nós sabemos que essa não é mesmo uma realidade. Nós não devemos agora estar numa fase de demonstrar uma fé que não é uma fé verdadeira, não é uma fé baseada na palavra, não é uma fé baseada na verdade. Mas podemos também cair no outro extremo, que é com esta pandemia, com esta correria toda aos supermercados para despejar as prateleiras, às farmácias, para despejar tudo aquilo que existe para nos protegermos. Podemos cair no outro lado, do outro extremo, que é o medo. Tomar conta do nosso dia-a-dia, tomar conta da nossa esperança e, de alguma forma, trazer-nos, derrapar na nossa fé. Onde é que nós conseguimos encontrar o equilíbrio? O equilíbrio está nisso mesmo, é nós sermos prudentes, sermos obedientes àquilo que as nossas autoridades já nos estão a mostrar que nós devemos fazer para travar esta pandemia, e fazermos isso de uma forma responsável, de uma forma organizada e fazê-lo com toda a reverência. Porém, aquilo que deve tomar conta das nossas vidas neste momento é a fé e a esperança que nós temos no cuidado de Deus, mas muito mais do que no cuidado terreno, nós temos o cuidado e sabemos que nós não estamos apenas a viver este momento que estamos a fazê-lo aqui, este corpo que está aqui. Nós temos uma fé para além daquilo que nós vemos. Então é aí que nós devemos estar, que é todas as nossas ansiedades ou preocupações que possam vir até nós devemos depositá-las em oração a Deus, e Ele vai nos dar uma coisa que eu creio que é aquilo que vai, de alguma forma, ser o carinho da Igreja. Vai ser um povo diferente nesta altura, que é a paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. E essa paz vai ser o carinho da Igreja, essa tranquilidade e serenidade com responsabilidade naquilo que é a nossa ação. Agora,
há uma questão que nós devemos pensar, é como é que nós devemos cuidar, ou como é que nós podemos desenvolver a nossa vida espiritual não tendo reuniões públicas. Pedro, consegue-nos ajudar? Olha, quando nós começamos a pensar nisso, houve uma personagem bíblica que me veio logo à mente. Eu estou a falar de Daniel. Daniel foi um jovem que viveu em tempos também conturbados. Ele, quando era jovem, vivenciou a primeira invasão que os babilónicos fizeram a Jerusalém. Isto aconteceu por volta do ano 605 a.C. E nesta altura, Deus tinha levantado muitos profetas e foi avisando o povo de Israel que eles teriam que se arrepender e deixarem os maus caminhos, não se darem à idolatria, e eles não cumpriram, não obedeceram. O que aconteceu então foi que Deus permitiu que viessem povos invasores e que nesta primeira leva levaram todo um conjunto de pessoas importantes, entre os quais estavam Daniel e também os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E eles foram tirados do contexto onde costumavam viver. Eles viviam em Jerusalém, eles viviam junto ao local onde as cerimónias religiosas eram executadas, portanto o templo era central na vivência deles, e eles são tirados da sua terra. Então eles vão ter que descobrir uma nova forma de estar, uma nova forma de manterem esta adoração que eles tinham. E eu gosto muito de, quando lemos em Daniel, no capítulo 6, a história de Daniel na Cova dos Leões, nós vemos que saiu um decreto em que ninguém podia adorar outros deuses que não ao imperador da Babilónia. Mas Daniel manteve-se fiel, ele continuava a fazer as suas orações 3 vezes ao dia. E é interessante ver que ele virava-se para as bandas de Jerusalém, ou seja, ele continuava a ter essa referência a Jerusalém, apesar de não poder lá estar fisicamente, ele não deixou de fazer o que era costume, ele continuou a fazer aquilo que era normal. E isto mostra-nos exatamente então, que até essa altura de Daniel, o povo de Israel vivia muito centrado no templo. Foi assim que Deus escolheu habitar no meio deles. Nós vemos isso logo em Êxodo, quando Deus diz que tirou-os para que depois ele pudesse habitar no meio deles. E essa habitação de Deus era feita primeiro no tabernáculo e depois no templo, mais à frente, com Salomão, quando construiu o templo. O objetivo era que as pessoas, então, não perdessem a aliança. Deus fez uma aliança com o povo, Deus fez que este povo de Israel ia ser um povo da sua propriedade exclusiva e deu uma série de normas e ordenanças que nós vemos nos primeiros 5 livros da Bíblia, principalmente a partir de Êxodo, em que há uma aliança que é estabelecida e há regras para essa aliança. Então, todos os sacrifícios, todos estes rituais que haviam à volta do templo eram para que essa aliança não fosse quebrada, para que eles mantivessem a aliança viva. E nesta altura, quando eles saem, há ali uma mudança, uma maneira de... Então, e agora? O que é que vamos fazer? Porque nós perdemos toda essa referência. O templo, nessa altura, vai ser mesmo destruído. Ou seja, não só eles estão longe, como o templo deixa de existir. Então, como é que nós continuamos a fazer adoração? E é engraçado, então, que Daniel mantém esta vivência. O próprio povo vai descobrir, através dos profetas que Deus vai levantar, que Deus continua a falar, apesar de eles já não estarem em Jerusalém, apesar do templo já não estar, então que Deus continua a falar com o povo. E é aí que vão surgir as sinagogas. As sinagogas vão ser aquele local onde, em cada zona onde eles estão, eles vão se poder reunir. E é interessante que nós hoje vemos sinagogas em todo o mundo. Ou seja, à medida que eles foram sendo separados, depois também já no tempo do Novo Testamento, eles continuaram a ter um local onde eles se juntavam para manter estas cerimónias, este ensino, esta adoração, este local de culto também. E no Novo Testamento nós vemos Jesus a ir ao templo, nós vemos Jesus a ensinar nas sinagogas, nós vemos depois os apóstolos já não irem às sinagogas porque os judeus não os aceitavam, mas que eles continuam a juntar-se, a adorar, a fazer esta adoração corporativa no templo, todos se juntavam, mesmo os cristãos. Vemos Paulo, no início das suas viagens, a querer ensinar nas sinagogas. Ele ia a esse local que era um local central onde ele podia chegar à comunidade dos judeus, mas depois também vemos então os gentios a converterem-se. E quando há esta conversão dos gentios, acontece também um fenómeno que é os judeus começam-nos a perseguir. Aliás, Paulo foi dos primeiros que fez isso, e depois também os próprios romanos. E eles têm necessidade então de sair do templo, de sair da sinagoga, e agora têm que juntar-se no oculto, nas casas. Então todos os rituais, eles continuam, toda a adoração, eles continuam a fazê-la. Eles mudam de local, mudam do espaço, mas não mudam dos ideais, não mudam da verdadeira adoração.
E é interessante que no Novo Testamento Jesus mostra-se como ele sendo o templo. Ou seja, nós já não temos um templo físico construído por mãos humanas. Jesus diz que ele é o próprio templo. Ele, em João 2, no capítulo 2, a partir do versículo 19, Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. E diz depois no versículo 21 que ele falava do templo do seu corpo e os apóstolos lembraram-se disso só depois de Jesus ressuscitar. Eles lembraram-se que estas tinham sido as palavras, lembraram-se do que é que eram os 3 dias. Jesus, quando esteve com a samaritana, ele mostrou claramente esta nova mudança, este novo paradigma. Ele disse que vem a hora, e agora é, ou seja, porque o novo templo já cá estava, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Isto está em João 4,23. Então este continua a ser a vontade de Deus, que nós o busquemos para o adorar em espírito e em verdade. No Antigo Testamento havia necessidade então de manter esta aliança viva. Nesta nova aliança já não é a nossa responsabilidade de manter, porque Jesus é que manteve ela eternamente ativa. E vemos isso em Hebreus 7,27, quando diz que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, Jesus, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, um bocadinho mais à frente, em Hebreus 9,12, vem que nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, todo o povo de Deus passou a ter este íntimo acesso a Deus. Hebreus 4,16 vai dizer isso, nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. Hebreus 10 vai dizer que temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E Ele então é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. E a partir desse momento, Pedro vai dizer que nós também somos sacerdotes agora deste novo templo, deste novo edifício. E uma vez mais Pedro exorta-nos para nos chegarmos a Ele, que é pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, há uma nova forma, há um novo tipo de sacrifício. Paulo vai nos dizer isso em Romanos 12 também, que para nós oferecemos sempre por Ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isto está em Hebreus. Paulo, que diz em Romanos, diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. Então, a única coisa que hoje há nestes rituais passados já não existe nada. A única coisa que nós temos que fazer é oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. E isso não depende do local. Como nós vimos que todo o povo, todos os cristãos viveram nos primeiros tempos. Eles já não estavam dependentes do templo, eles não estavam dependentes da sinagoga, eles dependiam do espaço em que se podiam juntar uns aos outros. E por causa das necessidades, eles muitas vezes faziam-nos em ciclos muito mais reservados. Então é isso que nós também somos hoje chamados a fazer. Jesus disse-nos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então é nesse conceito que nós também temos que viver estes novos tempos, que somos forçados por obediência às nossas autoridades, por sermos responsáveis uns pelos outros. Então nós também sabemos que podemos continuar a adorar a Deus, mesmo que o façamos em ciclos de 2 ou 3 pessoas apenas, mas desde que o façamos em nome de Deus, desde que a centralidade da nossa adoração seja a adoração a Deus, nós somos exortados a fazê-lo. É claro que a Bíblia ensina-nos que não devemos deixar de nos congregar. Não é isso que nós estamos a ensinar aqui, não é isso que nós estamos a dizer, que podemos abdicar dessa reunião. Nós estamos só apenas a dizer que há espaço e há tempo para fazermos isso, porque a nossa congregação, a nossa maneira de juntarmos em corporação é para fazer esta administração conjunta, este crescimento conjunto, e isso precisamos estar uns com os outros, mas lá por causa desta contingência que estamos a viver agora, não vamos deixá-lo de fazer e vamos dar graças a Deus pela possibilidade que temos hoje destas tecnologias, de podermos ligar uns aos outros, de podermos estar até em videoconferência, de vermos, de partilharmos e de podermos viver também, mesmo que à distância, esta maneira de estar, de nos administrarmos, de nos incentivarmos à fé ou ao amor e fazê-lo tudo para a glória de Deus. E estamos, de alguma forma, com a expectativa de quando é que nós nos podemos encontrar de novo e cultuar a Deus juntos. No entanto, em meio desta pandemia, é uma oportunidade que nós temos também de verificar, ou seja, tomar a consciência se estamos ou não estamos dependentes de um sistema.
Se eu estou ou não dependente de telefonar a alguém, de cumprimentar alguém, porque nós aqui cumprimentamos porque nos vemos. Mas então o que é que eu vou, com esta oportunidade, a quem é que eu vou telefonar? A quem é que eu vou endereçar o meu carinho, o meu amor, o meu abraço, o meu conforto, o meu consolo? Nós estejamos à espera uns dos outros. Façamos isso de uma forma proativa, uns com os outros, a considerarmos, a apoiarmos, a suportarmos e a lembrarmos também aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Vamos ser proativos no louvor a Deus, não estamos dependentes. Vamos ver o quão dependente nós estamos de um grupo de louvor para endereçarmos o nosso louvor a Deus, a nossa canção, o nosso hino, a nossa música. É uma oportunidade em que nós podemos verificar, tomar consciência o quão dependente eu estou de todo este sistema que no fundo está montado e que nos leva, não é? Dá-nos uma boleia a fazermos isso. Este é o tempo de nós verificarmos isso. Também relativamente à pregação. Nós temos um sistema montado em que temos um pregador sistematicamente todas as semanas a endereçar-nos, a levar-nos a explicar a palavra, mas nós todos temos essa responsabilidade individual em casas, e chamo a atenção aos pais, aos maridos. Vocês têm essa responsabilidade espiritual de fazer na vossa casa, com a vossa família, com os vossos filhos. O quão dependente nós estamos deste sistema que no fundo está montado, e isto que nós estamos a fazer não vai substituir isso, mas neste tempo extraordinário nós somos convidados a lembrar ou a pensar nisso. Qual é o tipo o que é que eu desenvolvi neste tempo e que eu estou tão necessitado que alguém faça por mim? Inclusivamente com as ofertas. Nós estamos habituados num sistema em que alguém passa por nós e nós somos ou não constrangidos a ofertar, mas nós temos um princípio na palavra de Deus que nos ensina que nós temos que contribuir com alegria, com aquilo que Deus nos tem dado. E nós não vamos estar dependentes do gasofilácio, pois não? Não, nós temos outras formas de contribuir, até porque na realidade as despesas continuam. A conta da EDP vai chegar, os salários vão ser pagos, a conta da água vai ser paga, e esta casa, que é muito ampla, que é muito abrangente, que vai para além destas 4 paredes, esta casa, que é a nossa casa, ela precisa de ser mantida. Daí temos disponibilizado já há uns dias o sistema MBWay, ou a possibilidade de fazer a transferência bancária para as vossas ofertas regulares, para os vossos contributos regulares, os quais nós agradecemos, porque esse dinheiro, sabem todos que é gasto de forma assertiva, de forma eficaz na construção da obra de Deus, e que regularmente a nossa Igreja presta contas de todos os cêntimos que recebe e de todos os cêntimos que gasta. E não se preocupe, nós vamos continuar a dar o apoio e o suporte de uma outra forma. Os contactos vão estar agora aqui no final deste pequeno vídeo, e podem telefonar-nos, claro, de uma forma responsável. Nós ainda costumamos dormir, mas de uma forma responsável. Façam-no com todo o gosto. Nós vamos tentar apoiar-vos e suportar-vos naquilo que é a vossa necessidade neste momento. Então contem connosco, com este presbitério que vocês de alguma forma consideraram, e que nós queremos ir ao encontro daquilo que é a vossa necessidade neste tempo. Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe grandemente durante Deus, esta semana. A graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, mesmo com todos. Amém. Amém.